Bom, você está nas leituras bimodais. Estamos iniciando o primeiro áudio sobre o livro Sociedade com Custo Marginal Zero. Aí tem aqui o subtítulo: A Internet das Coisas, os Bens Comuns Colaborativos e o Eclipse do Capitalismo. Jeremy Rifkin, autor do best-seller do New York Times, A Terceira Revolução Industrial, um livro que eu tenho e já li. Então, como é de praxe, e eu sugiro a você que adote esse modelo, eu acho muito interessante, você começar sempre o livro pela orelha e de trás para frente. Na conclusão, eu gosto da conclusão do final, eu leio como se fosse aqueles livros escritos em hebraico. Eu vou de trás para frente, né? Então, a promessa do livro aqui do nosso amigo é: estamos ingressando em um mundo além dos mercados, onde vamos aprender como conviver com os bens comuns colaborativos e interdependentes. Então, eu já quero dizer aqui na orelha, a primeira sensação que eu tenho em relação a esse livro é ruim. É uma sensação ruim. Vou ler para vocês aqui, ó. Página 357. Eu acho que é o último parágrafo do livro. Vê como é importante começar de trás. Então vamos lá. As forças sociais poderosas desencadeadas pelo advento da sociedade com custo marginal zero são disruptivas e libertadoras. Eu já não gosto depois a gente vai falar mais sobre isso, de chamar de sociedade com custo marginal zero. Se existe um custo marginal zero, isso não caracteriza a sociedade. É uma sociedade Y, e aí teria que definir que sociedade é essa, que permite que você tenha um custo marginal zero. Quando você diz sociedade com custo marginal zero, o custo marginal zero é consequência de algo, e não o algo, né? Em que você vai dizer, agora tem um carro elétrico que é gasolina zero. Então, é o carro elétrico que gera gasolina zero. Fator causante e consequente. O custo marginal zero é consequência, não é a causa. Não é o fator detonante, porque aí a gente fala de causa primária e secundária. Então, sociedade com custo marginal zero, não gosto. Aí você poderia dizer sociedade, entrando no Arum, sociedade, economia colaborativa, não gosto, mas já seria uma outra coisa. Então, a sociedade com custo marginal zero é um título, na minha opinião, é assim, é você misturar a consequência com a causa. Mas tudo bem, vamos lá. É pouco provável que sejam reprimidas ou revertidas. A transição da era capitalista para a era colaborativa tem ganhado impulso. Então você poderia dizer que é a sociedade colaborativa. Está vendo aqui como é que é a forçação de barra? Então ele deveria... Isso aí é um problema dos livros. Os editores falam, não, sociedade, você não vai falar de sociedade colaborativa, porque vai vender pouco. Vamos falar de sociedade com custo marginal zero. Mas o fator consequente, o fator causante, que na verdade é o detonante, seria a causa secundária, o detonante estamos entrando numa sociedade colaborativa que tem como fator consequente a sociedade com custo marginal zero. Então ele está falando que ele está fazendo, e isso aí é uma contraposição de conceitos, que você teria que ver a consistência, né? Quer dizer, então o sistema capitalista não permite a colaboração, né? É um sistema não colaborativo. E o sistema que a gente vai implantar agora é colaborativo. O sistema capitalista não é colaborativo? E aí vamos discutir colaborar, trabalhar junto. O sistema capitalista não trabalha junto?
E agora, então, nós vamos criar um sistema que trabalha junto. Então você tá contrapondo, você na verdade está dizendo que o sistema capitalista não é colaborativo. Então você vê que não tem consistência. Colaboração existe. Colaboração entre o consumidor e o fornecedor, a colaboração entre os diversos fornecedores, entre as cadeias de valores, né? Um produz, o outro transporta, etc, etc. É um sistema colaborativo. Não gosto. Fraco. Felizmente há tempo de curar a biosfera. Curar a biosfera, aí vai entrar numa coisa, criar uma economia global mais justa, humana, sustentável, para todos os seres humanos ainda na primeira metade do século XXI. Cara, aí já começa a me dar aquela impressão da Greta, sabe? Livro para a Greta ler? Não, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, economia global mais justa. O que é uma economia global mais justa? Né? Humana. Quer dizer, então a economia que nós temos hoje não é humana, ela é humana. Quer dizer, então qual é o contraponto? Nós estamos vivendo uma economia global injusta, não humana, não sustentável, não é para todos os seres humanos. Isso aqui não é ciência, isso aqui é ideologia política. Então eu estou fazendo um livro que eu quero fazer aqui uma defesa de uma ideologia política. É isso? Então, para fechar esse primeiro momento e já mostrar minha insatisfação, ele vai... A questão é que, aí estou já na página 356, voltando para trás, né, na leitura hebraica, a questão é que, embora o espírito empreendedor do mercado ajude a guiar a economia para um custo marginal próximo de zero e para os bens e serviços quase a tudo, está fazendo isso em uma infraestrutura facilitadora. Então, o que me chama a atenção aqui, que ele está dizendo que, embora o espírito empreendedor do mercado ajude a guiar a economia para um custo marginal próximo de zero e para bens e serviços quase gratuitos, onde é que ele está vendo isso? Nos territórios ocupados. O Uber não é gratuito, o Airbnb não é gratuito, o Facebook é gratuito, mas você tem propaganda. Quem quiser botar propaganda tem que pagar, né? O Google, quem tem propaganda tem que pagar, o YouTube, quem quiser botar propaganda, que nem na televisão antigamente. Onde é que está gratuito aqui? Aí eu acho que existe uma diferença interessante entre quem faz análise do território ocupado. Você está fazendo uma análise do território ocupado, ô Rifkin? Ou você está fazendo a análise do território desejado? Eu quero que tenhamos o custo marginal zero. Que ninguém paga nada, é tudo colaboração, é tudo de graça. Aonde? Que é tudo de graça. Ah, existe hoje um altruísmo que é feito não local, à distância. Existe. Como sempre existiu o altruísmo. Então, o altruísmo da igreja, que as pessoas dão para os bazares e tal. Sempre existiu o altruísmo. Só que a gente está fazendo agora altruísmo à distância. E a gente está compartilhando coisas que os vizinhos sempre compartilharam. Pô, me empresta aí a tua máquina de cortar grama. Pô, tu tem aí 1 litro de leite? Você tem aí 1 quilo de açúcar? Depois eu te devolvo? Só que a gente está fazendo isso à distância. Qual é a diferença disso? Ah, agora todo mundo... Não existe mais dinheiro? Então você está falando de território ocupado, Rifkin? Ou está falando de território desejado? É o seu desejo ou é o que você está estudando? E o pior é que a Terceira Revolução Industrial foi um livro que eu gostei. Talvez não tenha lido com tanta profundidade como estou lendo agora. E aí para vocês dizerem, não, pô, já pegando pesado com o Rifkin, não, espera aí. Vou fazer um elogio que eu fiz uma crítica severa ao Salib Magaldi no livro Código da Cultura, que eles abandonaram o conceito de motor 2.
E aqui, no caso, aqui ele está falando de segunda revolução industrial e terceira revolução industrial. Então ele mantém a discussão da terceira revolução industrial. Pelo menos ele está sendo coerente com a narrativa dele mesmo. Mas aí ele está falando que existe uma segunda revolução industrial, uma terceira revolução industrial. Então é uma revolução industrial ou uma revolução econômica? Ah, depois é a mesma coisa. É a mesma coisa? Ou é uma revolução civilizacional, como sugere o Pierre Levy? Nós estamos mudando só a indústria? Nós estamos mudando só a economia? Ou estamos mudando a sociedade toda? Estamos mudando a civilização? E aí, então, se eu estou mudando a civilização, eu não vou fazer o estudo da Revolução Industrial, que eu já falei aqui várias vezes. É uma sub-revolução. A Revolução Econômica é uma sub-revolução. Qual é a revolução principal? Fator detonante, nova mídia, que permite o surgimento de um novo modelo administrativo. Eu acho que eu vou brigar com o Rifkin sério. Sério. O que vai ser bom, porque vai os argumentos. Esse conceito aqui de território ocupado, território desejado, surgiu agora. E essa coisa do fator causante detonante é uma coisa que apareceu na terceira temporada da escola que eu já estou aplicando aqui. Então eu li 2 páginas e já estou com raiva dele. O que vocês dizem? Você quer fazer parte das leituras bimodais? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero fazer parte das leituras bimodais.